Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao 44. Oh, glórias. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Jesus entra na casa de Zaqueu e a vida dele é mudada, transformada. A vida de Zaqueu, Aleluia, Jesus. ele que convida, né, Jesus para entrar dentro de casa. A Bíblia diz que Jesus entra dentro da casa de um fariseu e ele não faz nada para Jesus. Mas uma mulher entra e lava os pés de Jesus com lágrima, e ela quebra o vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus, ungindo e preparando ele para a morte. Então, cada pessoa que recebe Jesus, muitas vezes, tem comportamentos diferentes. Um é transformado, o outro critica o ato daquela mulher. E Jesus diz, não critique essa mulher, porque desde a hora que eu entrei, nenhum de vocês lavou ou beijou os meus pés. Mas essa mulher, da hora que entrou até agora, não para de fazer isso. Oh, glórias. Mateus 24, 36. Por que eu mencionei isso? Porque estamos dentro de uma casa. Vocês são privilegiados por receberem ao Senhor Jesus e a sua igreja em vosso lar. Glória a Deus. Junto desse povo, acompanham as bênçãos de Deus. Nós temos o poder investido por Jesus de dizer que haja paz na casa. Que a paz impere nesse lar. Oh, glórias. Quando ele disse, a casa que vocês, por quem forem recebidos, digam, para que a paz repouse naquele lugar. Oh, glórias. Olha que interessante que foi lido hoje. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, porém o outro será deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, mas a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não o deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Oh, glórias. Amém. Obrigado pela atenção dos irmãos. Podem tomar os seus assentos. Aleluia, Senhor. Já fomos orientados da brevidade que essa palavra precisa ser ministrada. Primeiro, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dizendo que há um segredo de Estado, de maneira que o Pai não revelou nem mesmo ao Filho quando esteve aqui na terra. Ou seja, nesta terra ninguém sabe o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. É um mistério e todos devemos estar apercebidos, atentos, vigilantes, como aquele que está sobre o muro vigiando, com papel de atalaia. Olha que interessante. Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será muito semelhante com a vinda do dilúvio para aqueles da geração de Noé. Só que há uma ressalva que eu quero trazer aos irmãos. Ele diz o seguinte: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Oh, glórias. Quais foram as coisas que deixaram a nação pré-diluviana, a geração pré-diluviana, fora da arca? Quais foram as coisas que tiraram a atenção deles? Pois enquanto eles construíam, Noé e sua família construíam a arca e anunciavam o dilúvio iminente,
Eles estavam atentos ao que estava acontecendo. Mas por um momento eles ficaram desapercebidos. E o que foi que os deixaram desapercebidos? As coisas triviais do dia a dia. Eles foram tomados pelas ocupações diárias de maneira a não perceber a ausência de Noé e de sua família, pois já haviam entrado na arca. A Bíblia diz através do apóstolo Pedro que Noé era pregoeiro da justiça. Ele anunciava o juízo iminente que viria sobre aquela nação. O Espírito Santo batalhava para convencer aquela geração dos seus pecados, mas não conseguiu. Então a Bíblia diz que eles casavam-se e davam-se em casamento. Eles comiam, eles bebiam, eles faziam as coisas naturais do dia a dia, esquecendo-se das coisas provenientes a Deus. Quais são as coisas do dia a dia que têm tomado o meu tempo de maneira que eu não tenho percebido a ação de Deus, a ação do Espírito, a importância da palavra de Deus? Pois um dia essa igreja será tomada e o mundo não vai perceber até que o caos instale-se de maneira aviões colidirem, carros colidirem, trens não pararem nas estações, os ônibus não pararem nos seus pontos. Então percebam que uma grande massa sumiu. Estava entregando folheto hoje ali na frente da padaria. Jesus te ama, olá, bom fim de semana, bom descanso. Algumas pessoas passavam assim, ó, pegavam o folheto, olhavam, jogavam no bolso, uma correria. Então eu pensei, meu Deus, era assim. Jesus conta uma história que um homem faz uma festa e vai convidar as pessoas. Então um diz, ó, comprei uma junta de boi, preciso averiguar. Ah, eu comprei umas terras, preciso averiguar. Ah, eu casei, eu preciso dar atenção. Não são coisas extremas que nos tiram às vezes da presença de Deus. São coisas comuns. O nosso trabalho, o nosso cuidado excessivo com as coisas dessa vida. Porque eu pergunto a vocês, por acaso comer é pecado? Por acaso comer é algo errado? A Bíblia diz que eles comiam e bebiam, faziam festa. O problema é quando isso tira você da presença de Deus. Oh, glórias! Viver em festa é um problema. Fazer festa não é problema. Mas viver nela é um problema. Se a festa tira você das obrigações da santa palavra de Deus, é um problema. Eles tiraram os olhos da arca. Eu posso afirmar que muitas vezes nós passamos desapercebidos. Com a Bíblia debaixo do braço, com o inário debaixo do braço, com o instrumento na mão. Passamos às vezes desapercebidos. Mas assim como foi, diz a Bíblia, assim como foi nesse dia, porque ó, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Vai demorar alguns minutos para as pessoas caírem em si, porque o caos vai se instalar de uma maneira, em âmbito mundial, global. Oh, glória! Aviões se chocando, trens colidindo, trânsito infernal, assaltos, alarmes, caos. De repente eles vão, pum! Aconteceu. Liga para a mãe, liga para o irmão, liga para o filho, liga para o fulano, liga para o pastor. O telefone só chama, o telefone só dá caixa postal. Então eles perceberão que aconteceu aquilo que de tanto tempo viemos anunciando. E restam 2 minutos. Eles não perceberam porque estavam voltados para as coisas desse mundo. Jesus entra numa casa de amigos. Lázaro, Maria e Marta. Jesus entra na casa e Maria o recepciona o adorando. Escolhe um lugar para Jesus e ali vai adorando Jesus. A Bíblia não nos narra o diálogo, mas com certeza não era um monólogo.
porque ela glorificava Jesus, Jesus conversava com ela, e aí Marta atarefada com as coisas da casa. Você percebe que há um contraste, que há pessoas que buscam os seus próprios interesses e há outras que buscam os interesses de Deus. Marta fala, Senhor, mas você não está vendo não, que eu estou aqui atarefado. E Maria está aí só dando glória, aleluia. Ô, glória! Ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Porque aqui diz que no dia da vida de Jesus vai ser assim, ó. Vão estar dois. Um vai ser tirado. O outro vai ser deixado. Quem será tirado? Aquele que serviu, aquele que seguiu, aquele que acreditou, que estava percebido, que confiou na promessa, que confiou na palavra e na inspiração do Espírito de Deus através da boca dos apóstolos. Esses subirão. Oh, aleluia! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vai ser no momento, no abrir e fechar de olho, ele verá a diferença entre o que serve e o que não serve. E aqui diz, estarão dois moendo no moinho, um será levado e o outro será deixado. Quem será deixado? Aquele que não acreditou, que não confiou, que não se arrependeu, que não se converteu, que não deu ouvidos à palavra de Deus. Esse não vai subir. Aí Jesus diz que durante a noite alguém semeou o joio entre o trigo e o servo disse, posso tirar, Senhor? Não, não pode tirar, pois pode ser que arrancando o joio, arranque também o trigo. Deixe que os anjos do Senhor façam isso, pois naquele dia anjos poderosos farão diferença entre os que servem e os que não servem. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olho. Por isso digo a vocês, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Vão estar se preparando para trabalhar, de repente não chega lá. De repente não chega lá. A esposa está esperando a mão de volta, talvez não chegue aqui. Então preparem-se. Igreja do Senhor, preparem-se, porque há um pouco de tempo. E o que há de vir, virá. E não tardará. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória.